Perfeito, joia, vamos embora, vamos trabalhar então. O que a gente tem aqui, né? Eu já deixei projetado na tela a lista de exercícios. São 10 exercícios. A gente não vai conseguir fazer tudo, nem é a ideia fazer todos, tá? Alguns têm gabarito, outros não têm gabarito. Mas a ideia é fazer pelo menos metade, né? Porque depois acaba repetindo não o exercício, mas o conteúdo, né? Muda os números e tal, mas são coisas semelhantes. Então aqui, o que a gente tem, na verdade, olha, é um resumo da teoria. Isso aqui eu já tinha disponibilizado para vocês, tá? Então tem aí o histograma, ogiva, setorgrama e a lista de exercícios. Então nós vamos começar do começo e vamos fazer o que der para fazer hoje, tá? O que não der vai ficar como exercício para vocês. Semana que vem a gente começa assunto novo, tá? Esses 3 primeiros aqui eu já tinha sugerido na semana passada, então vou começar fazendo os 3 primeiros. Depois a gente volta aqui e busca mais 4, 5, se der tempo de fazer mais a gente faz, tá? Então já colei eles lá embaixo, vou direto lá para eles. São exercícios, os 2 primeiros de teoria, né? Então não é muito difícil, mas é bom a gente estar bem atento para fazer. Alguns podem observar que ele tem gabarito. Vou fechar o gabarito aqui por enquanto, porque daí depois a gente confere para ver se a gente acertou, tá? Então ele diz o seguinte: observe as variáveis estatísticas e classifique essas variáveis em contínuas ou discretas. Então vamos colocar um Czinho ou um Dzinho na frente. Vocês me ajudam aí no chat, tá? Primeiro, peso de um pacote de cereais é uma variável. Todas são quantitativas aqui, né? Basta saber se é contínua ou se é discreta. O peso do conteúdo de um pacote de cereais. Contínua ou discreta? Contínua, né? O pessoal está esperto aí já, é contínua. Pode gerar alguma confusão. Tem que lembrar que peso é massa, é uma grandeza contínua, né? Por mais que você fale, tem 300 gramas lá, os meus sucrilhos, você pode pensar de duas maneiras. De chegar do 0 até os 300 gramas ali, ele passou por infinitos valores intermediários. Ou também você pode pensar, bom, se eu tiver uma balança muito boa mesmo, eu posso medir esses 300, aí vai aparecer 300,2. Aí se tiver uma balança melhor ainda, vai aparecer 300,21. Uma melhor ainda, 300,214. E vai. Então esse número é infinitesimal, assim, quer dizer, você tem precisão infinita. Não é contínua. Diâmetro de um rolamento. Um rolamento, uma pecinha mecânica aí, né? Tem janelas, tem motores, tem portões. Mas o problema é o diâmetro, né? A questão aqui é o diâmetro. É contínuo ou é discreto? Ó, aqui para mim está chovendo contínuo, e é contínuo. Diâmetro é comprimento, que nem a nossa altura, né? Vou falar, um diâmetro de 12 milímetros, beleza, 12 milímetros é a medida fixa, mas para você chegar aos 12 milímetros, você passa por todas as outras, que são infinitas, e mais, né? Tem essa questão da precisão. Às vezes você tem um micrômetro, um microscópio lá para medir, então é contínua. Terceira, número de peças defeituosas produzidas. Então você está lá na produção da empresa, matou a peça, matou uma. Parou de prestar atenção, matou duas. Aí matou 3. Então o número de peças não tem. Matei 2,77 peças hoje. Não, é discreto. Ou é uma, duas, ou não matou nenhuma, 0. Discreto, perfeito, moçada. Questão, agora, o item 4. O número de indivíduos em uma região ou numa área geográfica que recebem o seguro-desemprego. Então, imagina na região que você mora aí na sua cidade, no seu bairro, o número de indivíduos que recebem esse seguro-desemprego, ou é ninguém que recebe, ou 10 pessoas, ou 11, é discreto, né? Perfeito. Vocês estão acompanhando bem, legal. Pelo menos as respostas que estão chegando aqui para mim estão bastante dentro, né? A grande maioria. Quinta, número médio de clientes potenciais visitados na semana pelos vendedores. E esse aqui, o número médio de clientes, é contínuo ou discreto? Isso pode gerar um pouquinho de confusão. Alguém pode pensar assim, olha, bom, hoje eu visitei 10 clientes em potencial. Ontem eu tinha visitado 9. 9 e 10 são números inteiros, tá? Não tem nada entre. Mas se for fazer uma média nesses 2 dias de quantos clientes eu visitei, vai dar 10 mais 9, 19, dividido por 2, 9,5. Então, na média eu visitei 9 clientes e meio. Então, o número médio é sempre contínuo, tá? Pode ser qualquer valor. Perfeito? Então, o número médio de clientes visitados é contínuo.
E aí, para encerrar aqui, a gente tem mais uma, é isso. 6. O montante de vendas em reais é contínuo ou discreto? A gente está trabalhando com dinheiro, tá? Dinheiro é uma quantidade, assim como o tempo, o comprimento, é contínua, tá? Quantidades monetárias são contínuas. Por mais que a gente fale, trabalho com entre 1 centavo e 2 centavos, não tem ninguém. Na moeda não tem mesmo, mas você pode pensar na queda do valor de uma ação e ela vai, né, vai varrer todos os valores possíveis ali, incluindo milésimos, décimos de milésimo de centavo. Assim como a gente tem combustível cobrado com milésimo de centavo. Tá bom? Então, ficou aí CCDDCC. Vamos abrir aqui o gabarito. CCDDCC. Bateu. Né? Então, aqui a gente tem contínuo, contínuo, discreto, discreto, contínuo, contínuo. Bateu. Joia. Isso, William, a única dúvida que seguiu, por que o número médio é contínuo? O número de clientes em si é discreto. Agora, o número médio, estatisticamente falando, é contínuo porque você pode ter qualquer valor intermediário, tá? Na média, quando você vai calcular. Suponha que você visitou 10 clientes em 3 dias. Na média, dá uma dízima periódica. Né? 10 dividido por 3 dá 3,333333333. Ou seja, você pode varrer, na média, desde o zero até infinitos clientes, em média, com qualquer valor possível. Tá? Joia, William. Beleza, vamos prosseguir. Aparentemente não chegou mais muitas dúvidas. Isso, o número médio é sempre contínuo, tá bem? Segundo exercício, também tem gabarito. Vamos dar uma apagada nele aqui rapidinho, depois a gente confere a resposta. Considere as afirmativas abaixo, relativas à natureza da variável estatística abordada. E aí depois ele está perguntando o que é incorreto, tá? Afirmar em quais itens aí. Então, na verdade, a gente tem que classificar em verdadeiro ou falso, né? E depois, os incorretos são as afirmativas falsas. Vamos olhar então. Grupo étnico é uma variável qualitativa. Isso é verdadeiro ou falso? O grupo étnico, tipo assim, você vai na região, antropologicamente falando, você tem ali os guaranis, aí depois você tem os tupis, os tupinambás, né? São grupos étnicos aqui, originários da América do Sul. Nenhum vem antes, vem depois, está no meio, então é qualitativo e é nominal, né? Mas não precisa disso, mas é verdadeiro, é qualitativo. Idade. Essa me perguntaram mais cedo, a gente respondeu já essa mais cedo. Idade é uma variável quantitativa discreta. Isso é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso, né? É falso. Idade é medida de tempo de vida de uma pessoa. E o tempo é uma quantidade contínua, não é discreta. Tá? Então, a sua idade está mudando o tempo todo, infinitesimalmente. Tá joia? Então, próximo. Terceiro, classificação por patente militar é uma variável qualitativa ordinal. Verdadeiro ou falso? Então, sargento, coronel, soldado, cabo, todo esse negócio aí é qualitativo ordinal, né? É verdadeiro. A gente discutiu esse exemplo também na aula de hoje ou na aula passada, tá? Então, é verdadeiro. Quarto, item 4. O valor líquido em reais é uma variável quantitativa discreta. Não, contínua, né? Aqui, quantitativa contínua. Quantitativa discreta é o de baixo. Tá certo ou tá errado? É verdadeiro ou é falso? Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Verdadeiro, exatamente. Todo mundo falando verdadeiro. Por quê? Porque tá falando de dinheiro. Dinheiro é uma quantidade, né? Um valor numérico contínuo. Então, é verdade. 5. O tamanho de uma família é uma variável quantitativa discreta, ou seja, tem família com uma pessoa, família com 2 pessoas, família com 3 pessoas, mas família com 2,738,5 pessoas não tem, né? Então é verdade, é discreto. Ou é uma coisa ou é outra. Então 5 está correto, é verdadeiro. 6. A média das notas finais, a média das suas notas finais é uma variável quantitativa contínua. Tá certo? Às vezes o professor só dá nota 1, 2, 3 notas inteiras, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas na hora de fazer uma média, você, né, às vezes dá um azar lá e fica com 6,33333. Ou qualquer valor intermediário aí. Então, é contínuo, sim. Verdadeiro. Próximo, 7. Cor do cabelo é uma variável qualitativa ordinal. Cor do cabelo
é uma variável qualitativa ordinal. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, né? É qualitativo? É qualitativo, mas não é ordinal. É nominal, né? Não, ninguém pode dizer que o cabelo castanho vem primeiro antes do ruivo, que vem depois do loiro. Não dá para você criar uma ordem aí. Né? Então, opa, aqui é falso. Vamos F de falso. Muito bem. Estamos acabando. Oitavo, classificação no teste de ansiedade, né? Ansiedade alta, baixa, média, é uma variável qualitativa ordinal, ou seja, é uma qualidade que você consegue organizar, colocar na ordem, crescente ou decrescente, por exemplo. É verdadeiro, né? Então, perfeito, verdadeiro. Ótimo, moçada. 9, esporte favorito é uma variável qualitativa. Eu gosto de vôlei, você gosta de basquete, o outro gosta de dominó. Algum desses tem preferência ou fica no meio entre um e outro? Não, né? É uma variável qualitativa, sim. Ela é nominal, nem está falando nominal, você está falando de ser qualitativa. É qualitativa. Verdadeiro. E para fechar aqui, a gente tem, então, o número de o 10 aqui, né? Número de alunos numa universidade é uma variável qualitativa discreta. Qualitativa discreta. O número de alunos é discreto? É discreto. Mas essa variável não é qualitativa, é um número. Número é quantitativo, é quantidade. Então, isso aqui está errado, não é qualitativo. Por isso que está errado. Então, a gente marca falso. Tá bom? Então, deixar o 2 inteiro na tela aí para vocês. Perfeito. Eu acho que a imensa maioria está acompanhando, eu fico bastante feliz. Então, vamos abrir aqui para ver se bateu, né? Deixa eu apagar aqui para ver se a gente bateu. Então, os falsos são o 2, 7 e 10. A gente marcou aqui, é o 2 mesmo, vamos ver o próximo, foi o 7, perfeito. E o último, o 10. Então, bateu a resposta com o que a gente tinha discutido, tá? Então, surgiu aqui algumas dúvidas no chat, vamos repassar, então, rapidinho, as dúvidas que surgiram. Primeira, por que o tamanho de uma família é quantitativo e não qualitativo? O tamanho de uma família é quantitativo porque a gente mede família em números de membros, tá? Essa família tem 5 membros, então é uma família pequena. Uma família com 12 membros é uma família média. Uma família com 40 membros é uma família grande. Tá? Agora, se estiver só pensando justamente mínimo, pequeno, médio, intermediário e grande, só classificar assim, por cima, poderia ser qualitativo, mas a gente pensa em número de componentes da família, tá? Por isso que é quantitativo. Fechou? Deixa eu dar uma verificada aqui mais uma aqui. A Natália concorda, poderia ser mais específico, mas a gente pode ir contornando isso aí, tá bom? Questão da idade. A idade, ela é quantitativa contínua, porque a idade é uma medida de tempo. É o tempo de vida de uma pessoa. E o tempo de vida de uma pessoa é contínuo. Você não tem 20 anos hoje e daqui a pouco você tem 21 simplesmente. Você passa por todo o intervalo contínuo de tempo entre 20 e 21 anos, né? Um ano inteiro corre e o tempo vai passando, tá bom? Cor do cabelo em relação a dominante não entra? Não. Tá, a Stephanie, entendi, a questão biológica, né? Não. Não entra essa questão de recessivo, dominante ou combinações genéticas, não. Não tem necessidade. Nessa discussão estatística, não, tá? Beleza? Então, a Natália, a questão da idade é isso mesmo. A do cabelo de novo, vamos ver o cabelo aqui, 7. Cor do cabelo é uma variável qualitativa ordinal? É falso. Ela é qualitativa sim, mas ela é nominal, não ordinal, né? Então, você tem cabelo loiro, tem cabelo castanho, tem cabelo ruivo, preto e assim por diante. Mas são nomes, são só qualidades do cabelo. Você não consegue dizer que o cabelo castanho é melhor que o loiro, que por sua vez é melhor que o ruivo. Não tem como colocar num espectro assim pré-determinado, tá bom? E classificação por potente militar é ordinal porque tem uma ordem. Né? É qualitativo porque tem um nome, soldado, cabo, tenente, coronel, né, o general. É qualitativo por isso. Mas dentro dessa qualificação você se obtém ordens, beleza? Então, não fica. A cor de cabelo é nominal, só isso, tá? Aí depois você quiser, nos tons aqui de vermelho, tons de, né, que nem o pessoal da L'Oréal faz lá aí tudo bem.
Aí você pode, dentro lá daquela marca e tal, mas eu tô falando cores, são cores, tá bom? Amarelo, azul, verde, preto, branco, não tem como você colocar, em princípio, numa organização. Então, são qualitativas nominais. Joia, perfeito. Respondi tudo que eu queria aqui e estamos na terceira questão. Muito bem, jovens, vamos prosseguir aqui, porque a minha ideia é ver se a gente consegue fazer mais ou menos metade, mais ou menos. Deixa eu apagar aqui novamente a resposta. São 10, estamos fazendo a 3 agora, tá? A gente vai até as 10 da noite hoje. Então, ele vem dizendo o seguinte, no exercício 3, tem uma tabelona aqui, né? Já dá para ver que tem uma tabelona, e ele diz o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa inspeciona embalagens coletivas de 50 unidades. Imagina que a empresa produz parafuso, né? E ela encaixota aí 50 parafusos por caixa. Então, 50 unidades de parafuso. Então, o pessoal do controle de qualidade vai olhando cada caixinha ali, pegando as amostragens, e anota o número de parafusos defeituosos dentro de cada embalagem, né? Aquele grupo de 50. Né? Então, num certo dia, foram inspecionadas 52 embalagens, tá? 52 pacotinhos. E resultou na tabela, nessa tabela bagunçada, que é aquela tabela crua, né, de dados brutos. Então, você vê, analisando aqui, ó, o primeiro pacotinho tinha 2 parafusos falhos, no segundo nenhum, no terceiro nenhum, no quarto tinha 4, no quinto tinha 3 e assim por diante, tá bom? Mas aí, ele está perguntando quais alternativas são corretas. Então, ele tem 5, né, alternativas, a gente vai, novamente, verdadeiro ou falso, né? Ele quer saber as que são verdadeiras. A primeira que ele diz aí é a seguinte: a frequência total da distribuição é 52. Lembra o que é a frequência total? É a quantidade de dados que a gente tem nessa distribuição. Então, isso está no enunciado, né? 52 embalagens é o total que foi inspecionado. Se você não tiver convencido disso, você pode fazer a multiplicação. Aqui tem 10, aqui tem 5, vai te dar 50. Mas esses dois aqui, 52. Então, é verdadeira. Perfeito. Então, a gente vai classificá-la como verdadeira. Segunda, o valor de menor frequência simples é o 4. O que ele quer dizer com menor frequência simples? Por exemplo, quantas caixas tem nenhum defeito, né? Aí você vai contar os zeros, o número de zeros. Vai dar, sei lá, 15. Não contei aqui, estou chutando, tá? Quantas caixas tem um único defeito, número de defeitos igual a 1? Aí você vai contar todos os 1s que aparecem na tabela. Deu 12, e assim por diante. O que ele está perguntando para você é que o valor de menor frequência simples é o 4, ou seja, o 4 é o número que menos aparece nessa tabela. Vamos contar aqui, eu estou vendo um 4 aqui, tem mais algum outro 4? Tem outro aqui, ó. Ele apareceu 2 vezes. Por exemplo, o número 3, ele aparece quantas vezes? Uma. O 3 aparece pouco também, né? Será que é mais? Ó, 2 a 3. Então, o 3 apareceu mais vezes já, né? O 2 e 1, claramente, e um 0, né? Você bate o olho e você vê que tem mais de 2, que é o do 4. Então, perfeito. Ele só apareceu 2 vezes. A frequência simples ou a frequência individual de 4 parafusos ou de 4, né, defeitos é 2. Então, 2 caixas tiveram 4 defeitos. Essa é a leitura que a gente faz. Perfeito. Item 3. A participação do valor 2 defeitos na distribuição total aí é menor do que 12%. Isso você vai ter que fazer o quê? Como ele te deu porcentagem, isso aqui é frequência relativa. O que você vai ter que fazer? Vai ter que dividir o número de aparições de defeitos 2, quantas caixas com 2 defeitos, e dividir pelo total. O total a gente já sabe que é 52. Vamos ter que contar. E alguém já contou isso aí? Vamos ver quantas vezes o 2 aparece. Eu vou contar aqui, você conta aí para a gente conferir, hein? Ó, o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou achando 6 aqui. Alguém viu mais? 6, né? É isso. Maravilha, 6 vezes. Então, vou anotar aqui, ó, e a gente faz na calculadora. 6 dividido por 52 vezes 100%. E ver quanto é que dá. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, faz na sua para a gente conferir, hein? 6 dividido por 52 vezes 100%. Eu vou aproximar meu resultado, né? Um número grandão aqui. 11,5384 e vai embora, tá? Então eu vou colocar aproximadamente igual a 11,54
Opa, sai daí, Dropbox. 11,54%, tá bom? Só não está cabendo ali. Agora foi. Pronto. Aproximadamente. Tá bom? Então é o seguinte, você viu que ele tem várias casas decimais. Quem está com a calculadora na mão aí, se quiser se aproximar na terceira casa decimal, ia ficar 11,538. Se quisesse parar na primeira casa decimal, eu parei na segunda, aproximei aí, 54. Se fosse parar na primeira casa decimal, 11,5%. Tá bom? Ah, não quero usar decimais, quero fazer aproximação. Então, 11,5, quando você vai aproximar para a unidade, o 1 ali do 11 olha para o 5, vai virar 12, aí você vai errar. Tá? É melhor deixar com pelo menos uma casa decimal. 11,54 é menor que 12%. Tá bom? Então, isso aqui é verdade também. A gente pode classificar como verdadeiro. Essa afirmação aqui também. Tá? O ideal é sempre trabalhar com duas casas decimais. Joia? Maravilha, Alessandra. Quanto mais estudar, melhor. E aí, para encerrar aqui, as duas últimas, ó, item 4. A frequência acumulada crescente da inspeção é 29. O que é a inspeção? É tudo que foi feito. Tá? O que é frequência acumulada crescente? No caso, seria qual é a frequência acumulada crescente de toda a inspeção? Né? É 29? Não, né? Toda a inspeção tem 52. Se você acumular, juntar o número de 0 defeitos, 1 defeito, 2 defeitos, 3 defeitos, 4 defeitos, que é toda a inspeção, você vai obter 52. Portanto, não é 29. Essa está falsa. Essa é falsa. Tá bom? Tá bom? Então, a 4, ele está falando de frequência acumulada crescente. Frequência acumulada é quando você junta todos os aparecimentos. No caso aqui, essa tabela está te mostrando o número de defeitos. Né? Quantas caixinhas tiveram 0 defeitos? Aí você pode contar todas elas. Vai dar, sei lá, 18. Quantas tiveram 1 defeito? Teve 12. Quantas tiveram... Mas não interessa quantas são. Eu sei que se eu somar todas que tem 1 defeito, 2 defeitos, 3 defeitos, 4 defeitos e 0 defeitos, vai dar a tabela inteira, que é a inspeção completa. A inspeção completa tem 52. Então, quando eu acumular a inspeção inteira aqui, ó, eu obtenho 52 informações. Não é 29. Tá bom? Então, tá aí, a justificativa é justamente essa, tá? Vamos fazer a 5, que fica mais simples de perceber. Então, ele fala assim, a frequência acumulada decrescente do valor 3 é 5. Então, vamos com calma aí, hein? Quando ele fala em decrescente, o que ele está querendo dizer para a gente? Vocês lembram o sinal que a gente usa para representar a decrescente? Maior ou igual. Maior ou igual. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a frequência acumulada crescente, ou seja, o número de bloquinhos, de pacotes com 3 erros ou 3 defeitos ou mais, 3 defeitos maior ou igual a 3 defeitos, é 5. O que isso quer dizer? Pode ser todos os blocos, todos os pacotes que tiveram 3 defeitos, todos os pacotes que tiveram 4 defeitos, 5 defeitos, 6 defeitos e maior que 3 defeitos. Quando você olha a tabela aqui, você vê que ele para no 4, né? A caixa com pior número de defeitos foi 4. Então, quando eu quero saber a acumulada crescente do valor 3, então eu vou pegar todo mundo que é 3 defeitos ou mais que 3 defeitos. Então, para 3 defeitos, a gente tem aqui 1, 2, 3. E maior que ele, só tem o 4, que é 1. Tem mais um aqui, ó, 2. Então, se você somar, né, acumular é juntar. Quantos pacotes tem 3 defeitos ou mais? Tem 5 pacotes com 3 defeitos ou mais. Claramente. São esses 5 que estão destacados aí em amarelo e laranja, tá? Então, essa aqui é verdadeira. Essa é verdadeira. Então, na verdade, todas são verdadeiras, não, menos a penúltima aqui, a 4, né? Então, como verdadeira, a gente tem 1, 2, 3 e 5. Só pula a 4. Tá joia? Então, vamos apagar aqui a resposta para ver. 1, 2, 3 e 5. Bateu. Tá meio pixelado aí porque eu andei copiando. Mas lá na anotação que eu vou mandar para vocês, que vocês já têm também acesso, tá bem, a qualidade tá bem boa, tá?
Então vai estar disponível no Teams depois para vocês estudarem, mas não deixem de fazer suas anotações durante a aula, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. A enquete estava travando no começo do bloco. E, bom, continua travando. Travando assim, eu não consigo lançar para vocês. Tá joia? Mas até aqui, exercícios 1, 2 e 3 estão na tela. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Se quiser responder pelo chat, aí eu tenho uma noção. A minha enquete realmente não está querendo entrar agora. Não está aparecendo para mim. Então, a gente prossegue. Tá joia, pessoal. Já deu para entender que tá... Se não é todo mundo, a grande maioria tá acompanhando aí boa parte, né? Perfeito. Então, vamos prosseguir, que a tendência é, quem não entendeu, vai pegando o jeito conforme a gente vai fazendo mais, e tirando dúvidas e comentando. Então, vamos pegar esses dois próximos exercícios aqui, ó. Vamos levar eles lá para baixo. E aí a gente faz mais eles, tá bom? Então, trazer eles aqui para baixo. Pronto. A gente faz o 4, 5. Se der tempo, a gente escolhe mais um para fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que a prática vai levando a gente a um entendimento melhor. Então, mesmo estando assim, um pouco confiante que entendeu, às vezes é bom a gente praticar. E quando não está entendendo, vai praticando, lendo de novo, interagindo, que a gente vai fazendo a coisa acontecer. Item 4. Ó, no item 4, considere os dois gráficos. Então, a gente tem um gráfico à esquerda. Que tipo de gráfico é esse aqui, hein? Está até escrito ali já, né? É um histograma. E esse aqui à direita é um setorgrama, um gráfico de pizza, tá? Então, o histograma está falando o quê? É um histograma de vendas de um supermercado. Então, veja aí, ó. O valor médio das vendas está na horizontal, são os valores que estão aqui na horizontal. E na vertical a gente tem as frequências de venda. Então, certo supermercado olhou lá nas notinhas fiscais e viu, vendas de R$550. Quantas vendas eu fiz? 30 vendas. Então tá aí, eu faço uma barrinha com essa altura. E assim por diante, para todas as de valores de R$50 e R$50, 600, 650, tal. Só de você bater o olho aqui no histograma, se eu perguntasse para você, qual é o valor médio mais comum no supermercado de venda? Você consegue identificar? É a barra mais alta, né? Essa aqui, dos R$650. Maravilha, moçada. Todo mundo interagindo aí. Você vê, é fácil, né? Você bate o olho no gráfico, você já consegue. Então, aqui à direita, a gente tem o mesmo... a mesma situação representada de forma relativa, né? Com as frequências relativas. Vamos analisar as afirmações? Ele fala assim, com base nos gráficos, assinale a alternativa incorreta, o que for mentira, falso, tá bom? Então, item A, o valor diário médio de vendas mais frequente é o de 650. Foi justamente o que eu perguntei, né? Nem me atentei aqui. É ele, né? É a barra mais alta. É verdade. Então, essa é verdadeira. Próxima, a frequência relativa do valor 800 é de 12%. Onde é que a gente vê a frequência relativa? Que gráfico que dá a frequência relativa? No setor grama, no gráfico de pizza. Então, você vai lá, achou o 800, o valor 800. Quantos por cento que representa? 12%. É verdade isso? Acho que é exatamente o que ele falou ali, ó, tá ali, 12%. Verdade, verdadeiro. Joia? Item C. A frequência total é aproximadamente igual a 400. Vocês lembram o que é frequência total? Frequência total é a soma das frequências individuais. E onde é que estão as frequências individuais? No histograma. A altura de cada uma dessas barras é o valor da frequência individual. Essa barrinha aqui, ó, tá no 30. Essa aqui, ó, tá no 40. Essa aqui, ó, tá entre os 50 e os 60. Então, como é aproximadamente, você pode estar mais ou menos no meio, 55. Mas se eu quiser usar 54, usa 54, vai fazer o quê? Quer usar 56? Usa. Eu vou no 55. Porque eu acho que está mais ou menos no meio. Mas nada impede. Como ele falou aproximadamente, um para mais, um para menos, não vai estragar o resultado. Aqui é a mesma coisa. A quarta barra está mais ou menos no 45, né? Essa está em cima do 40, tá claro para ver. Essa no 35, essa no 25, exatamente. Aqui as três próximas 10, né? Aqui mais ou menos no 5.
e aqui mais ou menos no 2. Ah, quero usar 1, quero usar 3? Usa, não tem problema. Ele está falando a 3 aqui, ó, aproximadamente. Então, né, se a sua deu 399, é aproximadamente igual a 400. Se deu 402, é aproximadamente 400. Agora, se deu 693, não é aproximadamente, sabe? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é somar todos esses valores aí para ver se bate. Tá joia? Então, isso, no eixo Y a gente tem o valor de frequência, está escrito aí. Vamos somar. A gente vai somar, então, 30 mais 40 mais 55. Tem que fazer. Aqui não tem que fugir. Não tem como... Vamos verificar. Então, 30 mais 40 mais... Eu peguei as 3 primeiras de cabeça aqui, 55. As outras eu vou ter que olhar lá. Olhar lá. Deixa eu apagar isso aqui que a caneta falhou. 55, deixa eu ver as outras. 55, 45, 40, 35, 25. Nossa. 45 mais 40 mais 35, acho que é isso. Mais 25 mais, agora eu tenho que olhar de novo. Então eu fiz 55 a mais alta lá, depois 45, 40, 35, 25, agora 10, 5 e 2. 10 mais 5 mais 2. Então esses números aqui correspondem às alturas de cada uma dessas barras azuis aqui de cima. Joia? Que é justamente a frequência, né? A frequência total é a soma de todas as frequências. Se alguém puder somar aí, eu vou somar aqui também, só para a gente conferir o resultado. Tá? Então, 30 com 40, 70. Com 60, 130. Com 40, 170. Com 40 de novo, vai dar 210. Com 40, 250, 270, 280, 287. Aí, tá chegando um monte de... Agora que eu olhei no chat, eu devia ter olhado antes. Então, igual a 287. Que é diferente de 400. Diferente de 400. Não é aproximadamente igual a 400. Então, essa é falsa. Essa a gente vai marcar com... Aí pode parar aqui. Essa é falsa. Tá? Então é a C, a resposta. A resposta é a C. Agora, se você quiser avaliar as outras duas, D e E, você vai ver que as duas têm que ser verdadeiras, né? A D fala, a frequência simples do valor 700 é aproximadamente igual a 45. Então, você vai procurar o valor 700, está aqui. Ele está falando que é aproximadamente igual a 45. Exatamente, né? Essa barrinha aí está entre o 40 e o 50. Aproximadamente aqui, ó, a altura dela, 45. Então, a D está correta. E ele fala, por último, os valores de R$600 e R$750 ocorrem aproximadamente com a mesma frequência. Aí você olha lá, R$600, essa barrinha aqui. R$750, elas têm a mesma altura, a mesma frequência, portanto. Então, está correto também. Joia. Beleza? Alguém perguntou aí, ó, deixa eu ver, não consegui ver o nome. Wagner, se fosse, você deu 287. Se fosse 387, é aproximadamente igual a 400? Nesse caso, eu acho que até dá para considerar, tá? Porque você vai considerar uma diferença de 13 em relação a 400, né? Eu vou até fazer na calculadora aqui, ó, só para a gente ver a diferença. 13 em relação a 400 dá 3,25% de erro. Tá bom, dá para considerar. Daria, tá, Wagner? Mas não é o caso. E quando for exercício assim, ou vai ser bem distante, ou bem menor, ou bem maior que 400, foi o caso que aconteceu. Ou se for para dar aproximadamente, vai dar 398, 399, 402, 401, tá? Nunca vai ser coisas assim com certa distância. Então é isso, tá bom? Então o exercício 4 está resolvido. A alternativa C, que é a incorreta. Deixa eu deixar ela mais aqui, assim, em cima do C. Tá bom? Tá aí. O B, alguém perguntou, cadê o... Isso, a resposta do exercício o B é o C. O B eu não fiz conta, o William. O William não fiz conta, William. Eu olhei aqui direto no... Aqui, no gráfico, ó. Tá escrito, já tá feito. No setor grama aqui já tá feito. Não precisa fazer conta, porque ele já fez. Tá bom? 12%. Agora, se você quiser realmente fazer para ver se é 12%, aí é outra história. O que você teria que fazer? Você teria que ver a frequência do 800. Tá aqui, ó, essa frequência aqui, que é aproximadamente, vamos ver, 35. Tá?
frequência individual, então a relativa é pega a individual e divide pela frequência total, que é 287. Aí você faz a continha aí e deve obter algo próximo de 12%. Tá? Vai dar 12,2, aí ele aproximou para 12%. Tá bem? Então, mas eu não fiz conta nenhuma no item B, porque a gente já tem o setorgrama que a conta já está feita ali nas frequências relativas, tá joia? Então vou apagar aqui para não confundir quando vocês forem estudar. Muito bem, então prosseguindo, considere a tabela abaixo. Essa tabela é uma tabela clássica, parecida com o que a gente trabalhou mais cedo aí aqui, deixa eu apagar isso aqui, no probleminha dos salários, né? Aquele exemplo 2 que eu passei trabalhando aí no primeiro horário. Então, ela é uma tabela de grupos ou classes, né? Tem uma classe, duas classes de idades, né? Então, ele diz o seguinte, que idade de uma amostra de candidatos de um programa de treinamento lá que a empresa fez. Né? Então, você tem a primeira classe de 18 até 20 anos, 8 candidatos. De 20 a 22 anos, eu tenho 18 candidatos. E de 22 a 24 eu tenho 10, assim por diante. Mas repara que, novamente, o 20 repete. Ó. A mesma coisa com 22, 24. Eles repetem. Mas, para você lembrar mesmo, ó, aqui, inclui o 18 na primeira fase, na primeira classe, e não inclui o 20. Não tem a barrinha reta, então não inclui. Aqui nesse último, ó, tem a barrinha reta, então inclui o 30, inclui o 32. No caso aqui de cima, não. Então, nessa faixa aqui, eu tenho até as pessoas com 18 anos, até aquelas que têm 19 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Cai dentro dessa classe aí. E aí, 20 anos, o cara completa aniversário de 20 anos hoje, então ele cai na classe de baixo. Tá bom? E assim por diante. Isso mesmo, tá bom? Não é entre 18 e 19, não. É entre 18 e 20 incompletos, tá? É melhor pensar assim. Entre 18 anos e 20 incompletos. Né? Até a véspera de fazer 20 anos, o cara entra nessa classe. É a mesma coisa para as classes de baixo, tá? Então ele vem perguntando aqui, ó. Com base nessa tabela, determine nessa sequência, respectivamente, portanto, o limite inferior da primeira classe, o limite superior da quarta classe, o ponto médio da quinta classe, a amplitude da segunda classe e a frequência simples da sexta classe. Então vamos por partes aqui. Vamos relembrar que aqui na esquerda a gente tem o que a gente chama de limite inferior. E o número da direita é o limite superior. Então quando ele pede o limite, ele começa aqui, o limite inferior da primeira classe, então você vai lá na primeira classe, qual que é o limite inferior dela? É o 18. Matou. Tem que achar a classe, que é a primeira classe, essa aqui. E aí você vai lá e acha o elemento que é o limite inferior, 18 anos. Tá bom? Então vamos colocar aqui a sequência. 18. Depois, a próxima, o limite superior da quarta classe. Essa aqui, ó. O limite superior da quarta classe. De novo, você vai contar, né? 1, 2, 3, 4. Então a quarta classe é essa aqui, ó. Se ele quer o limite superior, ele quer esse cara desse lado aqui. Então é o 26. Tá bom? 26 é o limite superior da quarta classe. 26 anos. Anota lá, 26 anos. Acho que até aqui não tem problema nenhum, porque a gente já viu essas coisas. Tem alguns conceitos novos que vão começar a aparecer agora. Ponto médio. O ponto médio da quinta classe. Tá? Então, novamente, ponto médio é o valor que está no meio. A média. Primeiro vamos achar a classe. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a classe. Tá? Aqui é fácil de ver. Né? Qual que é o valor intermediário entre 26 e 28? É o 27, né? Todo mundo consegue pensar nisso. Mas a forma mais simples, ou a forma mais geral, né? Por mais que esse seja bastante simples, a gente vai pensar o seguinte, o ponto médio, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O ponto médio, a gente vai olhar para a classe e sempre vai fazer o limite inferior mais o limite superior, fazer a média, divide por 2. Então, nesse caso, quando é simplesinho assim, não precisa fazer, você já sabe o número que vai dar, mas aqui a gente viu que e agora, hein, qual que era a quinta classe? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o limite inferior é 26, o limite superior é 28,
e divide por 2. 26 mais 28 vai te dar 54. Tá? E 54 dividido por 2 é 27. Então, você pode vir aqui em cima e anotar 27. Então, ponto médio é o valor que está no meio. E você, para calcular, se fossem números mais complicados, né? Quando você tem 26 e 28, é fácil saber que o 27 está no meio. Mas se fosse, sei lá, essa classe começasse com 1932 e fosse até 2747, qual que é o ponto médio? Ah, putz, é difícil de ver isso assim rapidamente. Então, soma os dois limites, divide por 2, está feito. Tá bom? Então, feito. Mais uma. Ponto médio já foi. A amplitude da segunda classe, né? A próxima que ele pede aqui. Ó. A amplitude da segunda classe. O que é amplitude? Então, primeiro vamos achar a classe. A amplitude é sempre o intervalo, né, entre o menor valor e o maior valor, o gap, essa distância entre o menor número e o maior número, ou seja, entre os limites inferior e superior. De 20 para 22 anos também está facílimo de ver que a amplitude dessa classe é 2. Na verdade, se você for um pouco mais atento, você vai observar que o limite, perdão, a amplitude de todas as classes é 2 anos, né, de idade aí. Mas então a gente define a amplitude, vamos escrever ali rapidamente. Então vamos definir ela aqui, ó. A amplitude é sempre a diferença entre o limite superior menos o limite inferior, tá? Então nesse caso aqui a gente tem a segunda classe, né? Segunda classe. Então a segunda classe, o superior é 22, o inferior é 20. Que é igual a 2. Então aqui a gente tem 2. Aí você anota lá. Então, a amplitude da classe. Poderia ter perguntado, ele não perguntou em nenhum momento aí, a amplitude total, ou seja, qual que é a diferença de idade entre o candidato mais novo e o candidato mais velho? Aí você tem a amplitude total da sua distribuição, do seu estudo, da sua pesquisa. Aí nesse caso, a amplitude total é sempre a diferença entre o maior valor da distribuição e o menor valor. Não é o caso aqui, mas ele poderia ter pedido qual é a amplitude total dessa distribuição. Tá? Então, você vê 32 menos 18 vai dar 14 anos. Tá? Beleza, moçada? Mas, eventualmente, vai aparecer de novo isso. Não nesse exercício, mas mais para frente pode aparecer. A amplitude total é sempre o limite superior, maior valor da última classe, menos o limite inferior do menor valor da primeira classe. Tá? E aí, para encerrar, ele pergunta qual que é a frequência simples da sexta classe. Então você vai, novamente, tem que achar qual é a classe. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não tiver errado, essa aqui é a sexta classe. Do 28 até o 30. A frequência dela é, quantos candidatos existem entre 28 anos e 30 anos? Ah, são 4 candidatos. 4 candidatos. Beleza? Então, a frequência a gente já sabe calcular, já sabe determinar. 4. A netinha falhou aqui, deixa eu ver se eu escrevo de novo o 4. Agora foi, tá? Então, repetindo aqui, a amplitude da classe, alguém pediu aqui, a Hilary. A amplitude deu 2, por quê? Veja, Hilary, a amplitude nada mais é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Tá? Nessa classe tem de 20 anos até 22 anos. Então, a amplitude, a diferença entre o maior e o menor é 2 anos, tá? Para a gente calcular a amplitude, quando os casos forem um pouquinho mais complicados que esse, eu simplesmente faço a diferença, a subtração entre o limite superior da classe e o limite inferior da classe. Nesse caso era 22, o superior, e 20, o inferior. Por isso que deu 2. Tá bom? Beleza aí, Hilary? Perfeito. E o ponto médio, que é o que está em cima, aproveitando que é um conceito novo também, novo assim, em relação ao que a gente andou discutindo, é o valor que fica na metade da classe, exatamente na metade, tá? Então, você olha para essa classe, sei lá, qualquer classe aí, essa aqui, entre o 22 e o 24, quem que é o ponto médio? O valor numérico, que está bem no meio aqui, é o 23, né? É tranquilo de ver. Aqui está muito tranquilo. Mas, na verdade, ponto médio é só você fazer a média. A média. O que é a média? Você soma tudo. No caso, eu tenho duas pontas, né? Eu somo os valores das duas pontas, dos dois limites, e divido pela quantidade. No caso, a quantidade são dois números que eu somei, eu divido por 2. Faço uma média mesmo desses dois valores e encontro
tranquilamente o valor intermediário, que é conhecido como ponto médio. Tá bom aí, Lucas? Beleza? Então, acho que com isso a gente encerra aqui os exercícios 4 e 5. Vou deixar um pouquinho maior aqui na tela para vocês. E, tinha a resposta, né? Vamos conferir se bateu. 18, 26, 27, 2 e 4. Bateu. Que bom, né? Acertamos. Joia. Jovens, tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? O ritmo tá legal? Tá tudo bem? Tranquilos? Perfeito. A gente tem 15 minutos, a rigor 17 minutinhos ainda, vamos dar tempo de fazer mais um, pelo menos. E aí o restante fica para vocês fazerem, tá? Então a gente tem feito já até os 5, vamos voltar lá em cima, vamos olhar o próximo, o 6. 6 já está na outra folha aqui. Aqui. Isso. Vamos pegar o 6. O 6 ele fala desse negócio de amplitude total que eu comentei com vocês. É bom a gente fazer ele. Aí depois, a partir do 7, começa a repetir os conceitos, não vai aparecer conceito novo, tá? Então aqui a gente tem o exercício, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho ele. Aqui, o 6 está na tela, e ele vem dizendo o seguinte, a tabela aí abaixo está apresentando para vocês 40 valores de empréstimo que foram feitos por uma empresa, tá? Suponha que a gente deseja organizar os empréstimos em uma distribuição de frequências com um total de 7 classes, tá? Tá tudo bagunçado aí. Só que se você fosse pensar assim, não, vamos ver as frequências individuais. Quantos empréstimos de R$900 eu tenho? Você vai olhar aí, tem mais um aqui. Tem poucos, não vai ter muita repetição. Quantos de 500 eu tenho? Vai olhar aí, se bobear, não tem mais nenhum. Acho que de 500 só tinha um. As frequências são individuais, as frequências simples, são muito baixas. O ideal aqui é a gente fazer mais ou menos como foi feito na questão do salário dos alunos, lá naquele exemplo que foi feito. No final do primeiro horário, tá? Só que aqui ele já está sugerindo para você fazer o seguinte: ele quer que você faça intervalos de classe, né? Então começa, sei lá, no 500, vai até o 700, depois outra do 700 até o 900, depois do 900 até 1100, por exemplo, tá? Então são classes assim, com amplitudes iguais, e ele quer 7, né? Cadê onde está isso aqui? 7. Qual seria a amplitude conveniente para fazer as 7 classes? Então, ele quer que você determine qual é o valor da amplitude conveniente. Ou seja, ele quer organizar esses dados aí numa tabela. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esboço bem simplesinho aqui, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, imagina aí que a gente tem uma tabela mais ou menos assim, e cada uma dessas linhas tem, espero eu que tenha 7, né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 linhas. A ideia é organizar por classes aqui. Então, como é que você faz isso aí? Como é que você divide em 7 classes iguais? Isso, então a galera que já tá mandando. Eu contei 7 linhas, né? Se alguém contou 8, então considera que tem 7, tá? Talvez isso aqui esteja atrapalhando um pouco, assim. Pronto, se olhar agora vai ter 7, tá bom? Como é que eu posso pensar aqui? O que eu tenho que fazer? Bom, se eu quero dividir em 7 amplitudes iguais, então aqui eu tenho que encontrar qual que é o valor dessa amplitude, se é R$200, R$300, entendeu? Eu vou ter um valor inicial aqui e um valor final aqui. Então, a amplitude é a diferença entre esses dois caras. E aqui eu vou ter o valor que acabou ali e um outro valor. Só que essa amplitude aqui tem que ser a mesma, ou seja, se eu pulei 200 na de cima, né, o intervalo entre essas duas aqui, 200, aqui vai ter que ser 200 também. Então, tem que encontrar justamente esse valor, se é 200, 300, 150, joia? Então, vamos pensar nisso. Como é que a gente faz para dividir? A forma mais simples de você pensar aqui, agora sim, é determinar a amplitude total.
amplitude total. O que é amplitude total? Olha, eu tenho vários valores aí de empréstimos, tá? Só que certamente eu vou encontrar o menor valor de empréstimo e o maior valor. Né? Qual que é o menor valor aí na tabela? Alguém consegue ver aí na tabela o menor valor? Eu acho que 450. Ó, tem um 200 aqui. Não sei se tem alguém menor que 200 aí, não. Acho que talvez seja ele. Vamos ver se tem alguém menor. Bom, eu não estou enxergando, não. Tem 300. Não achei ninguém menor que 200. Perfeito, 200. Então, vamos achar o maior também. Então, a gente vai ver a amplitude total, justamente a diferença entre o maior valor e o menor valor. Tá? E qual que é o maior valor aqui? 1.400, 600, 2.000. Aqui embaixo, ó, achei 3.000. Não sei se tem ninguém maior que ele, não. Acho que é o 3.000 mesmo. Deixa eu marcar ele aqui para depois não perder. Alguém achou? Não, é. Aqui no chat todo mundo está falando também 3.000. Perfeito. Então, o maior valor é 3.000 e o menor é R$200. A amplitude total, ou seja, é a diferença, esse gap entre o maior valor e o menor. Tá? Então, R$3.000 menos R$200. Então, a minha amplitude total é R$2.800. Acabou? Não, não acabou. O que eu quero dizer é o seguinte, nessa tabela aqui, ó, a diferença entre o menor valor e o maior valor é de R$2.800, tá? No total. Agora, se eu quero dividir em 7 pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo aí, ó? Cada uma dessas faixas sendo medidas iguais, né? Ele está falando igual aqui em algum lugar aqui, ó. 7 classes, amplitudes iguais. O que eu tenho que fazer? Basicamente, pegar essa amplitude total e dividir por 7. Perfeito. Né? Então, a amplitude da classe... Amplitude da classe, né? De cada classe é amplitude total dividido por 7. Porque aqui é o número de classes, né? Então, até vou generalizar isso aqui. Número de classes. No nosso caso, é 2.800 dividido por 7. Que é igual a quanto? 400, né? Perfeito. Então, não coube ali, moçada. O que eu faço agora? Eu vou por aqui embaixo, ó. 400. Bom, essa é a nossa resposta. É a amplitude de cada classe. De cada classe. Essa é a nossa resposta final. É a amplitude da classe. Ele não pediu, mas se você quisesse montar, você poderia montar. Como ficariam as classes? Hein? Você que pegou a ideia aí. Como ficariam as classes? A primeira classe ia começar no limite inferior, mais baixo, ou R$200. Inclui 200, vai até quanto? Se a amplitude da classe é 400, eu vou andar do 200, se eu somar 400, vou parar lá no 600. Tá? Não inclui os 600, ó. Fiz a barrinha, não fiz a barrinha reta aqui, só no lado esquerdo. Então, a próxima eu vou do 600 até, somo 400, até 1.000. Ele não pediu isso, eu só estou demonstrando para vocês que essa distribuição vai abarcar, vai englobar todos os dados da nossa tabela. A próxima vai do 1.000 até o 1.400. Na sequência, 1.400 até 1.800. Depois, está acabando já aqui, 1.800. Soma 400 vai dar 2.200. Bom? Depois 2.200 até 2.600. E para fechar, a gente tem 2.600 até 3.000. Do jeito que está representado aqui, o 3.000 não entra, mas como é a última classe, a gente sempre fecha ela aqui, ó, põe a barrinha reta. E aí você vê que o valor mais baixo da sua classe, que era 200, está contemplado nessa distribuição, e o valor mais alto também está. E não ficou sobrando rebarba, tá bom? Desde do valor mais baixo até o mais alto estão contemplados justinho, bonitinho, divididos em 7 classes aí, tá bom?
Então, essa parte verde aí é opcional, é só para você visualizar que realmente tem classes, 7 classes, as classes têm mesma amplitude, que é 400, né, entre um valor e outro, né? Daqui para cá, vamos anotar assim, ó. Daqui para cá, eu estou somando 400, que é justamente a amplitude da classe. E eu fiz isso em todos, tá bom? Então, fica aí na tela para vocês. E encerra, o exercício 6 está encerrado aí. E aí eu pergunto, tudo bem? Deu para acompanhar? Como é que está o negócio aí? Tem 10 minutos, nem 10 minutos eu vou encerrar por aqui, porque não daria tempo a gente fazer mais algum, tá? Mas eu vou mandar isso aqui pro Teams. Maravilha. Eu vou mandar pro Teams e vou interromper aqui, ó, para eu ficar maiorzinho na tela de vocês, aparecer maior assim. Muito bem. E aí eu vou deixar no Teams. Quem entendeu, tá tranquilinho? Tá dispensado. Esses últimos 5 minutinhos é o tempo de eu gerar o PDF, mandar lá pro Teams e eventualmente responder alguma questão que algum coleguinha colocou e eu não li, não tive tempo de ler, tá bom? Então por hoje é só. Espero que vocês estudem e qualquer coisa, semana que vem, tamo junto, começando um assunto novo baseado nessas nossas discussões de hoje, tá bem? Boa noite, pessoal. Prazer revê-los e qualquer coisa, estão aí, terça que vem, tá bom?